Talvez alguns de vocês vieram, né, para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, de uma situação melhor. Tem alguma coisa errada com isso? Eu já disse que não tem. Mas, por causa da nossa situação, dessa situação, isso pode se tornar uma tentação muito mais facilmente do que em outras circunstâncias. Por isso que eu penso que essa palavra ela pode abençoar ou ajudar alguns de vocês, não é? Ou todos nós, né? Eu também. Gente, toda vez que eu prego nisso aqui, eu digo, Senhor, muito obrigado, porque isso é um antídoto para mim, não é? Eu também preciso aprender todo dia a viver em paz. Depois que Jesus disse, você não pode servir a Deus e a Mamon, certamente a pergunta no coração dos discípulos vai ser essa, mas então, se eu não me dedicar a trabalhar e a ganhar dinheiro, eu não vou viver. Eu vou comer o quê? Eu vou beber o quê? Eu vou me vestir com o quê? E aí Jesus entra com essa palavra. Por isso aí introduz a explicação, né? Jesus agora vai dar a explicação porque é que ele disse que você não pode servir aos dois, tem que servir a Deus e pode servir a Deus. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com sua vida. Porque o cristão, ao ouvir isso aqui, ele pode dizer, mas espera aí, né? Como é que vai ser então? Eu preciso trabalhar, preciso dar duro, preciso arrumar um emprego extra, preciso aumentar meu income, como é que vai ser isso aqui? E eu não vou ter tempo para as coisas de Deus, não vou ter tempo para ir para a igreja, não vou ter tempo para ler minha Bíblia todo dia, não vou ter tempo para as coisas devocionais, vou viver para trabalhar? É isso? Aí Jesus disse, olha, é por isso que eu estou dizendo para vocês não se preocuparem. Não se preocupem com a vida de vocês, quanto ao que vocês irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vocês irão vestir. Isso aqui é um imperativo na língua grega. Por isso vos digo, não se preocupem. O imperativo, ele não é, Jesus não está sugerindo, Jesus não está pedindo, Jesus não está dando um conselho, Jesus não está dando uma opinião, ele está dando uma ordem. Então, num sentido, se você é uma pessoa, um cristão, que vive ansioso com essas coisas, você está desobedecendo a uma ordem de Cristo e precisa corrigir e emendar seus caminhos, porque com certeza você está entristecendo o Espírito Santo com essa atitude de viver preocupado com essas coisas que Jesus disse que não deveria ser o primeiro lugar na sua vida, embora coisas boas, lícitas, que a gente pode procurar, mas não podem tomar o lugar de Deus. Mamon não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Por isso você não viva ansioso, preocupado, né? Ficou traduzido aqui. A palavra preocupado, ela é uma palavra interessante na língua grega. Ela significa, na raiz dela, dividido. De onde vem a palavra preocupação ou ansiedade. E faz todo sentido, porque quando você analisa o que é viver ansioso, é exatamente isso. É um coração dividido. É um coração onde a conta não fecha, que não está redondinho e que está puxando em várias direções e que por isso você não dorme de noite, porque o coração está inquieto, ele está em polvorosa, ele está assim contemplando várias possibilidades, saídas, remoendo os pensamentos, não sabe que caminho tomar, ou seja, ele não está redondinho, não está fechado o coração, a mente não está. Ela está dividida. É isso que a palavra ansioso quer dizer na língua grega. Ser ansioso é ter a mente dividida. Um lado puxando para um lado, outro lado puxando para outro lado, e você fica ali naquela ansiedade e por isso você não experimenta a paz. É uma ordem de Cristo que os seus discípulos não vivam assim. E especialmente, ele não está nem falando do supérfluo, né? Ele diz, quanto à sua vida, quanto ao que vocês vão comer e beber, e quanto ao corpo, quanto ao que vocês irão vestir. Jesus está falando do básico aqui. Ele não está nem E o pior é que a gente fica ansioso, não é nem por isso. A gente tem isso e a gente está ansioso porque a gente quer o pudim, né? Porque a gente quer o extra, a gente quer o topping. Quando Deus não prometeu esse tipo de coisa, né? Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a gente a orar assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não ensinou a orar, o pudim nosso de cada dia nos dá hoje. Então o pão Deus garante, o pudim pode ser. E o pior é que às vezes a gente tem o pão, a gente tem o básico e a gente está ansioso
pelo supérfluo, coisas que a gente poderia viver sem elas, tranquilamente, mas por conta da nossa sociedade consumista, da sociedade ocidental, onde a gente vive, o padrão de vida e tudo mais, a gente fica ansioso por essas coisas que a gente poderia viver perfeitamente sem elas. Então, quando Jesus diz aos discípulos, não vivam ansiosos, com relação às coisas básicas da vida, ele está, de fato, proibindo que nós vivamos sempre nesse estado de inquietação com relação à nossa sobrevivência. Note que a palavra preocupação, ela é interessante. Ela é pré-ocupação. Você está se preocupando, você se ocupa antecipadamente de coisas que ainda não aconteceram. Eu estou ocupado, minha mente está ocupada hoje com coisas que ainda podem ou não acontecer. Chama-se pré-ocupação. E Jesus está dizendo aqui, não. E ele dá em seguida 6 ou 7 razões para os discípulos, o que eu considero algo bastante instrutivo. Jesus não chega somente para dizer assim, olha, eu sou o Senhor, vocês são meus discípulos, eu estou dizendo, para com a ansiedade. Pronto. Quem estiver ansioso vai ser corrigido e disciplinado. Agora pode ir embora. Ainda bem que Deus não nos trata assim, porque Deus sabe como nós somos. Cristo, no seu jeito manso e suave, ele explica aos discípulos, porque aqui ele dá argumentos aos discípulos, porque na verdade a ansiedade, esse tipo de ansiedade que Jesus está falando aqui, que é de natureza espiritual, não é um problema físico, eu já falei sobre isso, esse tipo de ansiedade é causada por que a mente não está indo na direção certa, você não está raciocinando direito, é por isso que você está ansioso. Porque se você estivesse raciocinando direito, você não ficaria ansioso. Então Jesus aqui, ele tenta colocar a mente dos discípulos na direção certa, para que eles, ao raciocinar da maneira correta, eles encontrem a tranquilidade mental que é necessária. Olha os argumentos que Jesus usa. O primeiro argumento é um argumento do maior para o menor. Ele diz assim, não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Quem dá o mais, também dá o menos. Quem é que deu a vida a vocês? Deus. Se Deus deu a vida, será que Ele não pode dar aquilo que mantém a vida? A comida e a bebida? Quem é que deu o corpo a vocês? Deus. Se Deus deu o corpo, será que Ele não pode dar a roupa que cobre esse corpo? É um argumento do maior para o menor. Quem pode o mais, também pode o menos. Se Deus pode dar o que é essencial, se Deus dá o básico da sua existência, se Deus trouxe você a esse mundo, se Deus deu vida a você, deu corpo a você, será que Ele não pode dar as condições para que você viva aqui? É verdade. Não é lógico isso? Se Deus existe, se nós somos criados por Ele, não tem razão nenhuma para eu me preocupar quanto ao que eu vou comer e quanto ao que eu vou beber e vestir, se eu conheço esse Deus e eu dependo desse Deus e eu me relaciono com esse Deus. Então, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento, ele é também do menor, agora é o contrário, é um argumento do menor para o maior. Veja o que Jesus diz, observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Ou seja, Jesus diz, olha os passarinhos. Os passarinhos não plantam, não colhem, não arrumam, não juntam em celeiros. Contudo, Deus os sustenta através dos meios naturais. Os passarinhos sabem onde encontrar comida. Ninguém nunca viu um bem-te-vi com enxaqueca porque não sabe o que é que vai comer amanhã. Então, se Deus sustenta os passarinhos, será que Deus não vai sustentar vocês? Aqui Jesus está pressupondo que o ser humano, ao contrário do que dizem os ecologistas modernos, que o ser humano está numa categoria acima do restante da criação. Porventura vocês não valem mais do que passarinhos? Tem gente que vai dizer, de forma nenhuma. Tanto é que se você matar uma arara, lá na Amazônia, você vai ser preso, enquanto que se você abortar, não vai acontecer nada.
Então, hoje em dia, inverteu, mas, biblicamente falando, nós valemos muito mais do que as aves, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus.